Você precisa pensar sobre o que você tem pensado, porque muitos de vocês estão sendo derrotados pelos seus próprios pensamentos e não há nada que ninguém possa fazer para te ajudar enquanto você não tomar uma decisão de que você vai descobrir o que diz este livro e você alinhará o seu pensamento com a palavra de Deus. A mente é o campo de batalha. Quando Satanás consegue te derrotar na mente, ele consegue derrotar a sua vida. Você tem que escolher os seus pensamentos cuidadosamente. Você tem que aprender a reconhecer as mentiras de Satanás. E você tem que parar de acreditar nele. Quando o diabo te diz que não pode, você precisa saber que você pode. Quando o diabo te diz ser impossível, você tem que saber que Deus disse que todas as coisas são possíveis. Os israelitas pensaram do mesmo jeito que nós pensamos. Eles pensaram. Eles pensaram que o problema deles era o inimigo. Foram os evitas, os jebusitas, os perezitas e todos os outros tipos de itas. Eu acho tão engraçado que todos os nomes desses povos terminem com itas. Nós podemos ter o nosso próprio grupo de itas. Pode ser os maus chefitas, os chatos visitas, também as dores nas costitas, a criança que te deixa doidita, o marido que você nunca queria ter, casaitas. As pobresitas. Até aqui vocês me entenderam. Mas a verdade mesmo era que não era nenhum desses inimigos que estava impedindo de entrar na Terra Prometida. Você pode estar vivendo na Terra Prometida e mesmo assim não ter todo o dinheiro que você quer. Você pode estar vivendo na Terra Prometida e não estar casado com um homem perfeito. Você pode estar vivendo na Terra Prometida e ainda ter um filho que seja difícil de lidar. Você pode estar vivendo na Terra Prometida e ter um chefe que não te trata bem. Parece que vocês não acreditam. Porque existe um lugar em Deus que é mais alto. O diabo não pode tomar sua alegria a não ser que você entregue. O diabo não pode roubar sua paz a não ser que você entregue. Quando é que você vai parar de ficar infeliz pela decisão errada de alguém? Você não me ouviu, viu? Quando você vai parar de ficar infeliz pela escolha errada dos outros e viver a sua vida? Alguns de vocês precisam ter vida. Você está tão ocupado tentando fazer uma outra pessoa feliz. Não tem uma atitude, eu odeio a minha vida. Muitas pessoas dizem, eu odeio a minha vida. Eu odeio a minha vida. Essa é a única vida que você dispõe agora. E é melhor você abraçá-la e começar a fazer alguma coisa com ela, porque o seu ódio não poderá mudá-la. Eu odeio minha vida, eu me odeio meu emprego, odeio meu carro. Odeio minha casa, odeio meus vizinhos. Eu odeio a mim mesmo. Se você odiar a si mesmo, isso será algo estúpido, porque você está preso a si. Todo lugar que for, estará lá. Você não consegue ir ao banheiro sem você. Você não pode tomar um banho sem você. Ei, vamos lá, receba sabedoria. Você sabe como é terrível quando você precisa visitar alguém por 15 minutos a qual você não suporta? Não é à toa que muitas pessoas são miseráveis porque elas estão vivendo o tempo todo com alguém que elas não gostam, elas mesmas. Você precisa dizer, chega disso. Eu posso não ser o que eu gostaria que fosse, mas chega disso e creio que nós temos algo a trabalhar. Vamos começar a fazer algumas coisas. Eu posso não ter a vida dos sonhos que eu gostaria de ter, mas esta é a vida que eu tenho. Vou começar a amá-la agora e creio que Deus me ajudará a chegar ao lugar que eu preciso. Tudo se resume em atitude, se resume nos pensamentos. Os israelitas pensaram, se pudéssemos estar na terra prometida, nós seríamos felizes, mas não podemos, vamos voltar para o Egito. Quer saber de uma coisa? Você não pode chegar lá se não passar por aqui. A única saída que temos é passando. Você tem que passar. Os israelitas pensaram que eram por causa das circunstâncias que estavam infelizes.
Mas Deus me ensinou uma coisa, eu não sei, talvez há 15 anos atrás, eu já fiz isso muitas formas diferentes. O que Ele me mostrou realmente abriu os meus olhos, quero dizer, abriu muito os meus olhos. E provavelmente marcou o início de muitas vitórias na minha vida. Ele disse, não foi o inimigo deles que estavam mantendo-os no deserto. Não mesmo. Claro que não. Eles ficaram lá no deserto porque eles tinham uma mentalidade de deserto. Eu comecei a procurar passagens e comecei a olhar nas atitudes dos israelitas. Porque a sua mente e seus pensamentos produzem a sua atitude. Você pode pensar numa forma de escapar da sua prisão. O primeiro pensamento errado que eu gostaria de falar a respeito hoje é sobre pensar que o seu passado determina o seu futuro. Ou até mesmo que as coisas que estão acontecendo agora vão ditar o seu futuro. Eis algumas mentiras que você ouvirá do diabo. Bem, está tudo acabado. Eu destruí a minha vida. Alguém aqui já ouviu isso? Chega, é o fim. Eu destruí a sua vida. Não há esperança. Mas olha, isso é mentira. Você ouviu o que eu disse? Se você perder o seu emprego e achar que é o fim de tudo, Deus pode te dar um emprego melhor do que aquele que você perdeu. Nunca deixe o diabo roubar de você. Semeie as coisas como sementes para que Deus possa trazer uma colheita. Uma moça do meu ministério acidentalmente deixou o seu anel no quarto do hotel. E aparentemente alguém o pegou. Ela não o achou mais, foi um presente que ela ganhou do seu marido. Eu acho que foi do aniversário de 15 anos de casamento e tinha alguns diamantes lapidados. E um dia eu disse para ela, quer saber de uma coisa, não deixe o diabo roubar isso de você. Você pode pensar, ele já roubou o anel dela. Mas olha, uma mudança de atitude pode mudar muita coisa. Eu disse, não deixe o diabo roubar isso de você, mas diga sim, Deus, eu vou lançar isso como uma semente. Eu vou liberar isso, eu não vou ficar chateada por causa disso. Eu estou liberando isso agora, estou semeando para a colheita. Ela diz, que ótima ideia, tem outro aniversário chegando por aí. Amém? Nós estávamos uma vez numa estação de TV que era melhor da estação do nosso ministério na época, era bem menor, e aquela estação era realmente importante. Nós estávamos neste canal uma vez por semana. E do nada um dia eles nos chamaram e disseram, nós decidimos colocar uma outra coisa neste horário, por isso nós estamos cancelando o seu contrato. Eu pensei, como você pode fazer isso? Nós temos contrato. Então no final o contrato era nada bom, porque eles ainda podiam fazer o que queriam. Isso me deixou com tanta raiva. Porque gastamos muito tempo levantando uma audiência, e o que eles fazem muitas vezes é usar você para levantar uma audiência para eles, depois eles colocam uma outra coisa naquele horário. Você se sente roubado? E eu fiquei tão chateada com aquilo, eu fiquei pensando, eu fui roubada. Quantos aqui já se sentiram assim? Eu fui roubado? Isso te deixa chateado, principalmente quando você não pode fazer nada a respeito. Você não fica muito chateado quando você sente que foi roubado e não há nada que possa fazer a respeito? É tão frustrante. Quando te fazem uma injustiça e você sente que algo deve ser feito, mas você não pode fazer nada. Pouco depois disso, eu estava no culto na igreja. E então o pastor estava recolhendo as ofertas. O Espírito de Deus me tocou e me disse, coloque aquela rede de televisão como oferta. Bem, é claro que eu não podia colocá-la lá fisicamente, mas no espírito eu sabia que precisava colocar